Natal para todo o planeta Terra. E nós estamos agora também pelo Facebook, o nosso querido Facebook, com som e imagem, da Web Rádio, Estação da Luz, que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também, lógico, evidentemente, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje, terça-feira, uma data especial, é um momento realmente maravilhoso, podemos dizer assim, super fraternal, porque nós estamos recebendo nossos amigos do Seridó, e há 45 anos nós temos uma casa no Seridó que é um verdadeiro farol, né? Então é o Núcleo Espírita Seara de Luz, e quem está aqui hoje conosco é o nosso irmão Alisson e nosso irmão Edson, que além de tudo vai cantar, não se preocupe. Foi a primeira coisa que a Alane me perguntou. Ele vai cantar, e a primeira coisa que eu vou falar, Alane, pedir a ele é isso. O Edson Gama estão aqui conosco. Boa noite, meu amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Alisson, como é que está você? Está tudo bem? Boa noite Tavares, boa noite Wesley, boa noite a todos que nos acompanham através da web rádio, do Facebook, dos vários canais que são retransmitidos, né? É uma alegria para nós estarmos aqui hoje. Então imagina a nossa alegria estar com vocês, né? E aí, meu amigo? Olha, boa noite, Tavares. Boa noite, muito obrigado. E as nossas lembranças mais especulares lá da Conferne, você sempre animando, né? Tudo que possa ocorrer de lindo e de maravilhoso. Então, o programa hoje vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa sobre a casa, né? Não poderia deixar passar aqui da Web Rádio em Brancas Nuvens, 45 anos, é quase meio século de trabalho no campo do bem. Estou acompanhando aí de perto as comemorações de vocês, justas e maravilhosas. Estou vibrando e não poderia deixar de também fazer a nossa comemoração com vocês. Mas aqui é um programa espírita, a rádio é uma rádio espírita e a gente tem que pedir a autorização. E a autorização aqui que a gente conhece como prece. E eu tenho certeza que meu amigo Wesley tem uma prece cantada para a gente ficar realmente maravilhado. Para inspirar meu amigo Alisson, porque ele vai fazer a leitura e o comentário do Evangelho. Então, por favor, meu amigo, nos brinde com a sua arte. Muito bem, meu querido amigo Tavares, obrigado pela receptividade. Boa noite, queridas e queridos que estão nos ouvindo nessa noite. Então, como nosso introito aqui de arte espírita, vou fazer uma bela canção da dupla Tim e Vanessa, letra de Gladstone Lage, inspiradíssima no Evangelho de Jesus. Assim seja. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça e claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome, para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Boa noite. És Pai e nosso de todos nós, bendito seja quem ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, assim seja, amém.
assim seja. Oh, oh, amém. Meu amigo, a gente tem que aplaudir, não é verdade? Porque um negócio desse, amigo, tem que ser aplaudido. Meu amigo Alisson, traga aí pra gente o que você escolheu para, em termos de evangelho, com certeza vai brindar esses 45 anos da nossa casa aí no Siridó, esse farol no Siridó. Ok, meu amigo. É sempre muito belo, né? As músicas de Wesley. Eu sou um admirador nato e acho muito bonito o seu modo de tocar. Abrindo aqui de forma aleatória o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nosso livrinho de cabeceira, né? Que já está surrado de tanto manusear. Nos veio o seguinte texto, que está no capítulo 16. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Esta mensagem está em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 ao 10. E é uma mensagem muito bela de Jesus, quando traz essa informação, né? Quando a gente encontra essa informação no Evangelho, que é cheio de simbologias também. Nesse momento em que Jesus apresenta-se para todos os homens, inclusive para aqueles, a simbologia de estatura baixa, a simbologia do publicano, que foi real, mas é cheio de simbolismo também, né? Onde se coloca que todos aqueles podem mudar a direção dos seus caminhos, todos aqueles podem buscar, através do Evangelho, a modificação do seu próprio comportamento, tomando assim o rumo e o norte novamente, tendo Jesus como o farol para as suas existências. Esse é o nosso comentário para este ponto do Evangelho. E você, meu amigo Wesley, com relação a Jesus na casa de Zaqueu, vamos imaginar apenas que ele vai andando e defrontemos com Jesus e ele diz assim: tenho que me hospedar hoje na sua casa. É uma proposta que deve ser arrebatadora, né, querida? É verdade, meu amigo. E isso me lembra muito outra passagem do Evangelho muito importante, quando Jesus diz assim: quem precisa de médico é quem está doente. Os sãos não precisam de médico. Então Jesus deu esse exemplo de acolhimento a todas as pessoas que o procuravam e a todas as pessoas de todos os tipos de vida, de todos os tipos de situação vividas. Pessoas que até hoje sofrem um preconceito brutal e mortal. Vide que estamos em plena pandemia
por exemplo, discutindo o tema do racismo, discutindo e rediscutindo. Temos ainda hoje que discutir o tema da sexualidade. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que a média de vida de um travesti, por exemplo, é 33 anos. Então, essas pessoas marginalizadas, essas minorias, no sentido de pessoas, de grupos que são marginalizados pela própria sociedade, Jesus os acolhia e dava um exemplo de amor profundamente ligado à questão do acolher sem julgar, na questão de ouvir essas pessoas em suas dores e ajudar, ao invés de jogar uma pedra. E esse contato com Zaqueu também demonstra isso, né? O contato que tinha também com os cobradores de impostos, que eram pessoas também vistas com o olho atravessado, né, naquela época, né? Também essas pessoas de dívida, né? E será que nós que também julgamos essas pessoas não estamos com a língua ferina, na verdade, nos colocando muito abaixo dessas pessoas ditas de má vida no nosso cotidiano, nos nossos procedimentos? Então, eu acho que esse ensinamento de Jesus é o mais profundo. Acolher, acolher sempre. Meu amigo, eu acho que não foi à toa, por causa do núcleo espírita Seara de Luz, que você trouxe, abriu aí aleatoriamente, caiu Jesus na casa de Zaqueu, e a palavra que o Edson mais repetiu aí foi acolhedor. Acolher. É isso que o Seara de Jesus faz há 45 anos, acolher os Zaqueus aí do Siridó, que estão por aí a perambular. Seria essa a grande missão da nossa Seara? Vamos começar com o Alisson, depois a gente passa para o Wesley, por favor. Com certeza, né, Tavares? O Seara de Luz, há 45 anos, que vem acolhendo todos aqueles currais novenses e região do Seridó também, como Casa Mater, né? É a casa mais antiga da região do Seridó, acolhendo a todos aqueles que procuram a questão da consolação, da compreensão e entendimento, à luz da doutrina espírita, esses inúmeros Zaqueus, né, da sociedade, sem fazer distinção de ninguém. O que é algo que é muito importante, né? No texto a gente vê Jesus, que como você bem colocou, imagine para nós, Jesus chegando dizendo, eu vou me hospedar em sua casa. Seria ilustre. E ainda assim, porque é uma visão humana nossa de colocar, né, como ilustre. E que eu não estou tirando o papel de Jesus, mas fazendo um comparativo com a nossa sociedade, né, atual. E como Zaqueu se sentiu. Então é esse papel também que Jesus faz todos os dias em todos os seres humanos, nos marginalizados, naqueles que sofrem, naqueles que também não estão nessa situação marginalizada da sociedade, mas a todo aquele que o busca. E o Seara de Luz é um desses momentos assim, onde a gente se sente nesse conforto de um verdadeiro lar. Wesley. Muito bem. Mandar aqui um abraço para nosso amigo Zenilton, né? Participou de muitos estudos na casa, foi também trabalhador do Seara de Luz. Um abraço, meu querido. Está aí pela Bahia, né? Pertinho de Divaldo Franco. De vez em quando sai uma foto com o Divaldo Franco. Muito bem, meus amigos. Boa noite. É o braço direito e o braço esquerdo de Divaldo, segundo ele. Que coisa boa. Então, é isso, meus amigos. Desde o dia 19 de julho de 1975, foi fundada essa pedra fundamental do Espiritismo no Seridó. Então, o Seara de Luz está completando 45 anos de atividade, tendo experienciado nessas 4 décadas e meia, vamos dizer, todos os tipos de atividades inerentes aos postulados da doutrina espírita, sempre seguindo Allan Kardec como base fundamental, especial,
para a libertação, para a cura profunda das almas, que é esse evangelho frutificado, revivido à luz da maravilhosa doutrina dos Espíritos. Então nós ficamos muito felizes de fazer parte dessa história aqui no Seridó, de levantar a bandeira do cristianismo primitivo, de levantar a bandeira do espiritismo dentro dos seus profundos postulados da reencarnação, do amparo às almas, da prática da benevolência a todos, da prática do perdão, da prática da tolerância perante a diversidade de opiniões e de vida em nosso planeta. Então, como orientava Chico Xavier, seguimos nesse passinho de formiga, um atrás do outro, tentando, na maior simplicidade possível, levar o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, a toda a comunidade seridoense. Bom, muito bem. Alisson, eu vou perguntar sobre dia 19 de julho de 75, não é isso? Exato. Daqui a pouco, né? Porque nós estamos hoje em 7, então falta pouco tempo, estamos, né? Como diz um outro, não apanhei de nada. Mas antes de eu perguntar sobre a história do Ceará, eu quero falar que durante um tempo muito grande, nós tivemos uma aproximação, antes de eu ser espírita, muito grande com o Currais Novos. Quase toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, eu ia a Currais Novos. Na época ainda que o Tungsten no hotel ainda era um grande hotel, para você ter uma ideia, como faz tempo. Padre Cortez, que era um deputado estadual, era deputado aí, eu tomei café com ele, mas eu tenho uma história muito grande, muito linda e muito maravilhosa com o Currais Novos. Você não sabe a alegria que depois de alguns anos eu voltei aí já como trabalhador da Seara Espírita, numa casa do Seridó. Foi uma alegria muito grande numa dessas nossas idas aí com a federação. Mas 19 de julho de 75, quem foram os fundadores? Como é que começou? Algum desses fundadores ainda está na casa? Como é que começou toda essa jornada desse farol no Seridó, meu amigo Alisson, para depois passar para o Wesley? Até se o Wesley, eu estava procurando aqui, eu estou com 2 telas, eu estava procurando um texto que o Wesley colocou, se ele tiver aí esse texto, onde tem os nomes de todos os presidentes e fundadores. Eu não me recordo do nome, assim, dos fundadores, mas sei da história, que foi um grupo pequeno, como nasce geralmente as casas espíritas para estudar espiritismo, né? E hoje nós temos uma sede própria, mas teve outra sede também anteriormente, e esse grupo se uniu, que hoje não encontra-se mais presente na casa por N motivos. Alguns mudaram de cidades, outros já desencarnaram nesse período também, né? Mas ainda temos também até hoje uma trabalhadora que não é o da fundação, mas ela chegou a casa com 1 ano depois de aberta e permanece nesses 44 anos trabalhando todos esses anos dentro da casa, com as várias atividades que surgem, né? Então, eu acho muito bonito uma história quando ela conta, já ainda nos dias de hoje, que pessoas da década de 80 que passaram pela evangelização infantil, que hoje nem são espíritas, mas quando encontram com ela, olha assim, diz Gorete, os ensinamentos que eu aprendi no Seara de Luz, eu levo na minha vida até hoje. Então, Tavares, é belíssimo quando a gente vê essas histórias de vida percorrer todo esse espaço, desde a época da fundação até os dias atuais, né? Com as várias pessoas que vão entrando, trazendo sua contribuição para o espiritismo, para a sociedade, para todos nós encarnados e para os desencarnados também, que podem frequentar e que frequentam, que conhecem o Seara de Luz. Meu primeiro contato, contando aqui brevemente a história,
com o Seara de Luz foi no ano de 94, quando meus pais foram fazer algumas visitas ao Seara de Luz. Eu morava próximo e eu tomei conhecimento. Meus pais não são espíritas, mas frequentaram essa época e ficou muito marcado para mim, porque nessa época eu tinha 10 anos. Um ano anterior eu tinha tido contato com um livro que chegou à minha casa, que foi o Livro dos Espíritos. Então, aos 9 anos que eu tive contato. E a vida seguiu, obviamente, pelo caminho dos estudos, mudança da época para Natal, onde eu pude frequentar outras casas na capital do Rio Grande do Norte, né? Conhecer também alguns trabalhos, como o Lar da Vovozinha, o qual até hoje eu sou apaixonado por aquele trabalho que é desenvolvido no Lar da Vovozinha. E ao retornar para Currais Novos, há 12 anos atrás, eu pude realmente me fixar no Núcleo Espírita Seara de Luz. Então, 12 anos trabalhando no Seara de Luz de forma ininterrupta. Meu amigo Alisson, você me emocionou muito, porque ontem nós falamos com o Alain Michel e com o Marquito e com a turma aquele que está aí, da assessoria de arte, nós falávamos na evangelização infantil como um farol para a casa espírita. Aí você me disse que Dona Maria Gorete está lá há 44 anos. Quando você falou aquilo, olha, me encheu de um orgulho sadio, muito grande, né? Ver o trabalho de Dona Gorete, certo, nesse tempo todo, porque fica marcado. Deixa eu só falar uma coisa, eu uma vez falando com Duda sobre o trabalho deles, né? Que é só 4 anos, porque só na fase fundamental. E ele me disse algo muito importante, disse, olha, o que eles aprendem aqui leva para o resto da vida, porque eles são tratados, acolhidos com amor, e ninguém esquece. E aí, quase 5 anos depois que ele me fala isso, você vem me comprovar com esses meninos da evangelização, que não são espíritas, mas que de Dona Gorete, que bom. Então é a grande comprovação de algo que há mais ou menos 5 anos atrás, Duda me falou. Que beleza. Meu amigo Alisson, descobriu aí o nome do pessoal, para ter essa parte mais histórica, mas é só ligar, deixa eu ligar o som aqui. Opa, isso. Como o Alisson falou, realmente começou com um grupo bastante pequeno. Então, essa fundação que se deu em 19 de julho de 1975, contava com 3 pessoas, com 3 fundadores. Eram eles o senhor Manuel Modesto, que da última vez que eu tive informação estava morando em Recife, e quando veio trabalhar, né, a questões de trabalho aqui em Currais Novos, ele já era espírita e se juntou com João Batista de França, o seu João Batista, e com Edival Barbosa. E João Batista conduziu os trabalhos e as atividades da casa durante muito tempo, aí praticamente até a década de 90. Nós o conhecemos, ele não faz parte atualmente do movimento espírita, mas quando nós recebemos Divaldo Pereira Franco, aqui no ano 2012, ele fez questão de estar presente, de prestigiar a palestra do Divaldo Franco, a conferência, né, que é inesquecível e imperdível, essas elucidações de Divaldo. Então, o grupo começou realmente com 3 pessoas, aqui no centro da cidade, chamava na rua Dona Germana. E, dando seguimento às atividades, no ano de 81, que foi o ano em que eu nasci, começaram as Semanas Espíritas, que depois passou a se chamar Jornada Espírita. E dessa primeira fase, vamos dizer assim, no ano de 1984, o Seara de Luz conseguiu construir a sua sede própria, Ano que eu nasci. começada no ano que Alisson nasceu, começou a ser construída no ano de 1983, através de bazar, através de eventos para angariar recursos, para construir, e graças a Deus nós hoje temos uma sede muito confortável, um amplo salão, com capacidade para, em média, 60 a 80 pessoas, dá para acomodar tranquilamente. Temos a sala da evangelização, biblioteca, cozinha, sala de atendimento fraterno, né?
temos todas essas salas, e esse trabalho começou, da construção da sede própria, começou no ano de 1983. Então, essa foi a primeira fase. E como bem foi falado, a evangelização é um dos pilares do Seara de Luz. Houve algumas intermitências por falta de trabalhadores, mas realmente Gorete, nossa querida amiga Gorete Lima, a quem eu quero externar aqui meu profundo respeito e amor, essa trabalhadora ativa do movimento até hoje na casa, ela é palestrante, é exordista, realiza o diálogo fraterno com os nossos irmãos, então mantém-se ativa na casa há tantas e tantas décadas. Na década de 80 também foi dada a iniciação do evangelho para as crianças, da evangelização espírita infantil, e após algumas intermitências, esse evangelho infantil foi recomeçado no ano de 2013 a 2014 e hoje está na ativa desde essa época, novamente, e a gente agradece muito a Gorete por esse pontapé inicial dado lá na década de 80. Então, esses são alguns detalhes dessa longa atividade de 45 anos do grupo Seara de Luz. Aí os registros que a gente tem, né, apontam que realmente começou em 1980 a evangelização. Isso, 40 anos, há 40 anos. Né? Então, aqueles evangelizando já estão aí na vida adulta há um bom tempo, né? Já são os jovens, como diz Sandra. O seu microfone. Está desabilitado o microfone, Tavares. Chegou perguntas, nunca vi chegar perguntas tão cedo aqui, olha, deixa eu botar aqui. Júnior, que é o cadeira cativa aqui do nosso programa, pergunta, Alisson, vocês deram muito trabalho à dona Gorete? Porque trabalho deram, ele está perguntando se deram muito, né? Rapaz, eu queria ter dado, mas eu só vim me tornar espírita no ano 2006, então tinha 24, 25 anos de idade, né? Mas como é maravilhoso poder participar de uma evangelização espírita. É verdade, é verdade. Eu também não pude participar da infância espírita também, mas já dei muito trabalho a Gorete, porque ela tem os ouvidos muito bons, né? Então as participações dos diálogos fraternos, as conversas que a gente pode ter, a troca de experiência de 44 anos dentro do movimento espírita de forma ininterrupta, né? Isso é muito importante e faz com que ela tenha bastante experiência. Então ouvi-la sempre é um prazer, é sempre um aprendizado. Você sabe muito bem que é muito difícil no movimento você ter um trabalhador há 40 anos numa casa só, né? Então, Gorete, aqui o nosso respeito, a nossa consideração, e principalmente pela possibilidade da evangelização. Mas você me disse que hoje tem a sede própria. Então, eu estou ali naquela região do Siridó, estou chegando a Currais Novos. Como é que eu faço para chegar até aí a casa? Qual é o endereço? Tem e-mail? Tem site? Como é que eu faço para me conectar com vocês? As pessoas que estão aqui também, né? Pelo Facebook, pela rádio, que querem falar com vocês, alguma coisa. Faça esse trabalho de divulgação, que depois a gente vai caminhar por outros caminhos. Olha, é muito simples e muito fácil ao chegar em Currais Novos e encontrar o Seara de Luz. O ponto central da cidade, por assim dizer, é a rodoviária. A rodoviária onde desembarcam todos os ônibus. E de frente da rodoviária tem a Rua do Centro, que é especificamente por trás do supermercado Rede Mais Venâncio. É onde as pessoas mais fácil localização. Então, chegando na rodoviária, perguntando onde é que é o Núcleo Espírita Seara de Luz, todo mundo sabe informar. Né? E vou deixar a rua direitinho para o Wesley falar. E ainda sobre as redes sociais,
Nós temos uma página no Facebook, o Nesle Currais Novos, o Núcleo Espírita Seara de Luz de Currais Novos, e temos um trabalho ininterruptamente que vem também sendo feito na parte da virtualização, que foi junto com o canal Seridó Espírita, que é um canal no YouTube, onde vem trabalhando junto com a Comissão Regional Espírita do Seridó, com as casas de toda a região do Seridó. Então o Seara de Luz também nesse momento se integrou, e assim a gente tem as terças e quintas-feiras, nesse exato momento, paralelamente também está tendo a nossa reunião pública, mas mesmo assim fica gravado, né? Então a pessoa pode assistir em qualquer momento também as palestras que estão sendo realizadas pelos meios virtuais. E o Wesley, eu deixei a rua para você. O microfone. Deixa eu só ligar aqui. Pronto. Muito bem. A rua é a Abílio Chacon, número 242. O pessoal costuma chamar ali a Rua do SESI, né? Funcionava o antigo SESI, ainda tem um prédio imenso que pertencia ao SESI, Serviço Social da Indústria, e lá funciona atualmente os prédios da Prefeitura. Mas é a Rua do SESI, Rua Abílio Chacon, 242. Muito bem. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Alisson, que você vai responder. Enquanto você está respondendo, eu quero fazer um link com o meu amigo Wesley, para ele já preparar aí o violão, porque eu tenho um bocado de gente aqui me pedindo uma música que você toca muito bem, né? Não é de sua autoria, mas que realmente o pessoal fica animado, tanto quanto o autor e o cantor da música. Eu não vou dizer o nome para não espantar, porque as pessoas estão aí ávidas de escutar. Mas, Alisson, os dias da reunião, lógico, isso no normal, sem estar nesse período de reclusão. Os dias de trabalho na casa e quais são os trabalhos que a casa realiza para o pessoal do Seridó, esse farol do Seridó, que é o núcleo. Antes de falar isso, eu dar boa noite aqui a Socorro. Estou vindo aqui Socorro Leite e Cícera, né? Tivemos o prazer de conhecer Socorro virtualmente esse final de semana. E voltando agora para as atividades da casa, as atividades da casa funcionam às terças e quintas-feiras. As reuniões públicas são às 7h45 da noite. Temos também na casa atividades do estudo sistematizado da doutrina espírita, que concluímos uma turma e ao retornar deveremos formar outra turma também, agora nesses dois formatos, semipresencial, né? Essa é a nossa ideia, de que possa ampliar-se também. Temos o estudo na quarta-feira da obra psicológica da série Joana de Ângeles, e as demais atividades, como a evangelização infantil, né? As reuniões mediúnicas que são privadas pelos grupos mediúnicos, o diálogo fraterno. Então, são as atividades que nós temos na casa atualmente. O dia da evangelização, qual é o dia? O dia da evangelização, ela segue o cronograma das terças e quintas-feiras. Sim, da reunião Isso, pública. Muito da bom, reunião muito pública. bom. O centro ele abre às 7 horas com a sua biblioteca e as atividades de diálogo e de evangelização também, né? E começa a reunião às 7h45. Então temos também uma biblioteca e uma livraria na casa, onde tem a venda de livros, também tem o empréstimo de um grande acervo dos livros espíritas. Meus parabéns. Eu acho que toda casa deveria ter sempre uma livraria, porque é o sustentáculo da casa, não deixa de ser, mas também não pode deixar abrir mão também da biblioteca. Então, mais um parabéns para os 45 anos dessa visão. E aí, meu amigo, já está preparado? Já está preparado. A música, eu sei que ela fala de uma casa e que ela tem a mania de ser santa, né? Então, o nosso amigo carioca compôs essa música, que é a cara de toda e qualquer casa espírita, que o nosso irmão Gama deu uma interpretação maravilhosa. Então, vamos aí saborear a interpretação de Nossa Casa Santa. Vamos lá. Agradecendo a Carlinhos Conceição por tão inspirada canção.
Aqui nessa casa me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. É isso. Santa Casa Santa. É sempre muito bom, né, Wesley, a gente faz a referência com a nossa casa espírita, a Casa Mate, a gente vai cada vez mais tendo contato ao longo dos anos, vai se integrando nos trabalhos, vai construindo as relações interpessoais, as dificuldades, os momentos de bonança, das alegrias, os momentos de expiação e provas, né? Essa parada que você dá para quanta luz é algo fantástico. E me emociona muito, porque eu estava em Touros, logo no início eu fui fazer um trabalho lá em Touros, na casa de Dona Maria, Caminho da Luz, e essa senhora cantou essa música para mim. Foi a primeira vez que eu ouvi.
foi algo fantástico, me arrepia até hoje quando eu penso. Então, quando falo... Aí, quando você der essa parada, meu amigo, meus parabéns, viu? Realmente emociona. Obrigado, querido. Realmente, Quanta Luz vamos dizer assim, é um clássico, né, da arte espírita brasileira, talvez a primeira canção que realmente tenha entrado em praticamente todas as casas desse movimento. Eu não sei nem desde quando, mas realmente desde a década de 50, 60, eu acredito que já essa música era quase um padrão, né, nas atividades das casas, e realmente ela traz esse sentimento nostálgico, uma nostalgia boa dessa história do espiritismo, né, que já tem tantas décadas aqui no Brasil, levando consolação a todas as pessoas que o procuram. Muito bem, nós estamos esperando a volta do filho pródigo, né, que saiu rapidamente, aí volta, não se preocupe não vai levar muito tempo, mas nós temos uma pergunta aqui, da nossa irmã, deixa eu ver aqui, Cristina, é uma cadeira cativa aqui da Candelária. Ela pergunta assim: momentos de felicidades para vocês nesses tempos de trabalho no centro. Momentos assim que você disse assim: ai meu Deus do céu, que felicidade, que felicidade, que felicidade. Eu acho que seja isso que ela esteja perguntando. É verdade, Cristina. O meu abraço para você, abraço virtual, em tempos de pandemia, né? Abraço, mas receba as nossas vibrações de paz, de harmonia, de muita esperança. E o que você diz tem muito sentido, porque nós muito mais recebemos do que podemos dar ou doar nesse trabalho espírita que nós realizamos. Como diz o nosso querido amigo Oliveira, do Obreiros da Vida Eterna, né, aí na Zona Norte, né? Um abraço, meu querido Oliveira, um grande trabalhador dessa seara, mete a enxada para frente e segue, né? Então, vai Oliveira embora. costuma dizer isso. Disposição. No dia que você quiser fazer um trabalho, pode botar Oliveira, meu amigo, que você vai embora. Pense no caboclo que tem depois. Exatamente. Mas sim, aí o que é que ele falar? Me desculpa. E Oliveira costuma dizer que se eu não estou realizando a minha atividade espírita com alegria, com leveza, com disposição, então tem alguma coisa errada na minha disposição interior, no meu entendimento da doutrina. Então, essas atividades, elas têm que ser realizadas com a maior alegria, com a maior esperança, com a maior disposição que nós tivermos, além de qualquer outra atividade que nós façamos na vida. Então, realmente nós recebemos muito mais do que damos, nos sentimos protegidos, encorajados a cada vez mais espalhar e espargir essa mensagem de luz trazida para o Espiritismo, né? Como o Alisson falou da sua experiência de ter chegado na casa, e eu cheguei lá em 2006, né? Então andava meio cético naquela época, passava também por alguns problemas de ordem emocional, e ao cair de paraquedas dentro do livro Nosso Lar, eu fiquei extremamente maravilhado e impactado. Eu acho que eu me arrepio até hoje ao lembrar quando comecei a ler as primeiras páginas de André Luiz, quando ele diz: é preciso ter sorvido o elixir da escura para saber o valor de uma prece, para saber o valor de uma oração que nos conecta com sinceridade, que nos conecta despojados de toda malícia, de toda vaidade, de todo orgulho, onde resta apenas o nosso eu, pequeno, ainda cheio de sombras, mas que se percebe filho de Deus e digno da sua atenção, porque nenhuma pessoa, nenhum espírito está desamparado. Basta nós estendermos também a nossa mão e darmos a oportunidade de conhecer Jesus, seja através do Espiritismo, seja através de outra religião séria, que pratique os valores profundos, os valores morais trazidos no Evangelho de Jesus. Quando ele diz que resume toda a lei e os profetas em amar o próximo como a si mesmo, que inclusive está lá no Antigo Testamento, e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, é um verbo, então indica ação, amar, ame você. Então, são muitos aprendizados.
enquanto o filho pródigo voltou, né? Que é o Alisson, voltou. A Cristina da Candelária fez uma pergunta, eu fiz para o Edson, estou fazendo agora para você, e ela pergunta assim: momentos de felicidades para vocês nesses tempos de trabalho aí no centro, aquilo que marcou, aquilo que realmente fez com que você dissesse assim, energia para mais 45 anos. Olha, para mim, esses momentos de alegria são tantos, tempos de felicidade são tantos. Seria também infantil da minha parte dizer que não teve momentos problemáticos, que são os momentos naturais, né? Mas a gente sempre tem que focar nos momentos felizes. Então foram muitos momentos felizes dentro do Ceará de Luz, em cada jornada, em cada início de atividade, no primeiro ESD, o qual eu pude participar, nos primeiros convites também para realizar as palestras como expositor, eu me lembro muito bem, inclusive uma colega até gravou isso há alguns anos atrás, há muitos anos, já é verdade, há quase 10 anos atrás, e eu tenho esse DVD guardado aqui até hoje, estava pensando até em fazer ele em vídeo e colocar no YouTube, porque é tão diferente, né? Quando a gente passa por vários momentos. Eu lembro que a minha primeira palestra que eu escolhi fazer, uma escolha de tema próprio, foi o que é Espiritismo. Foi a primeira palestra que eu quis fazer, porque eu acho que é tão importante isso, essa filosofia espírita, a ciência, a religião, para o ser, que deveria ser mais divulgado, como filosofia, inclusive. Isso não faz com que você não possa ter uma outra religião, mas os preceitos espíritas deveriam permear todas as religiões, esses preceitos de caridade, esses preceitos de autoconhecimento no processo de reforma íntima, né? Essa filosofia. E a gente vê, na verdade, acontecendo isso cada vez mais. Então, são inúmeros momentos de alegrias, momentos de poder ir. A gente estava compartilhando essa semana nos grupos a vinda de Raul Teixeira a Currais Novos há bastante tempo também. A vinda de Divaldo, né? A Currais Novos também, momentos ainda de alegria, como o Tavares falou, poder ter esse contato e esse conhecimento com outras pessoas do próprio movimento espírita, nas caravanas, nas nossas confernes, em vários outros momentos. Muito bem. Me diga uma coisa, hoje a casa, o núcleo, ele tem quantos trabalhadores, mais ou menos, em média, assim, que fazem parte de todo o núcleo nas diversas áreas? É composto hoje mais ou menos de quantos trabalhadores, o Alisson, dos dois? Eu acredito que hoje, né, Wesley, nós temos em torno, assim, dos trabalhadores, umas 30 pessoas. Por aí, umas Muito 30 bom. pessoas. Muito bom. Grupo de Você frequentadores que variam também, né? Lógico. Bem maior. Mas você me falou que vocês aí é um foco, é um farol, porque é a casa mais antiga do Siridó. Nós temos as chamadas CREs, e aí temos a CRE Siridó 1, a CRE Siridó 2, mas hoje no Siridó, de uma forma geral, e eu achei muito interessante, porque eu fui lá no site de vocês, e tem lá as casas, né? Estou perguntando, mas eu pesquisei, estou perguntando para o pessoal saber, né? Mas eu fui lá, achei muito interessante, que o site da casa fala dos outros, né? No bom sentido, no bom falar. Mas são quantas casas hoje aí, vamos supor, que fazem parte do Siridó Norte Rio Grandense? Você tem uma ideia, assim, mais ou menos precisa? Tenho sim. Hoje a Comissão Regional Espírita do Seridó, né? Ela se transformou, antes era Seridó 1 e 2, se transformou só em Seridó e passou a ter a Comissão Municipal de Caicó. Então, Caicó ficou com a comissão e o restante das casas entraram na Seridó, o qual atualmente eu estou como coordenador. Então, eu vou nomear aqui cidades rapidinho para que as pessoas possam saber, né? Vindo de Natal, nós temos em Santa Cruz, Cerro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova, Florânia, São Vicente, Acari,
Parelhas, Jardim do Seridó, Cruzeta, São João do Sabugi. Eu acho que eu não estou esquecendo mais de nenhuma, não, né, Wesley? Eu esqueci alguma. Tem todo mundo. Então, essas casas é uma região bem extensa, né? Então, e a gente tem esses projetos também, como tem da federação, das cidades que não tem casa espírita, a gente fazia as palestras. E um dos grandes focos é Frederico Menezes, que sempre que vem a região anualmente, né? Ele pede para que a gente escolha cidades, inclusive, que não tem centro espírita, para que o movimento possa partir dali. Muito bom. Excelente. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente dessas jornadas, porque antes de nós iniciarmos o programa, eu falei algo que eu queria repetir aqui no ar, 45 anos hoje, daqui a pouco vocês vão falar sobre a programação desse ano que já ocorreu, que vai ocorrer, mas 45 anos hoje, 2020 é uma coisa fantástica, mas em 1975, para você fazer espiritismo não era algo muito fácil, e também não é fácil, mesmo no dia de hoje, o espiritismo a nível de interior. Creio, por onde eu andei, aqui na Paraíba, no Rio Grande e no Pernambuco, é a mesma possibilidade. Então, existe uma grande dificuldade de se fazer o espiritismo a nível de interior, né? Isso eu queria que vocês falassem, porque depois porque parece só tudo maravilhoso, mas tem algumas dificuldades hercúlicas que a gente tem que ficar forte na fé, né? Como diz a música. Por favor. Deixa eu abrir aqui. Ok. Pronto. Eu vou pegar aqui, Tavares, 2 ganchos, um seu e um de Alisson. Alisson tem uma casa que afetivamente é prima do movimento e que você não citou, que é a casa de Frei Martinho, na Paraíba, né? Que apesar de fazer a fronteira, na verdade, Currais Novos fica pertinho. Então, o Currais Novos fica a apenas 20 quilômetros de Frei Martinho, na Paraíba, e nós temos um trabalhador do Ceará, que é o nosso amigo França, que é de Frei Martinho e fundou uma casa lá que também já tem mais de 25 anos de atividade. E nisso que você falou, nessa coisa de começar o espiritismo, lá é uma cidadezinha de 3 mil habitantes apenas. Então ele disse que no primeiro ano, quando começou as atividades, ele disse que às vezes estavam realizando um estudo na casa e chegava alguém de uma religião, de outra religião, fazendo a panfletagem, né? Olha, vocês estão errados. Mas era com uma certa educação, eu não sei exatamente como é essa educação que França descreve, mas eles chegaram a entrar na casa e fazendo aquela panfletagem, né? Entregando, olha, isso aqui, olha, o espiritismo não é coisa de Deus, né? E tal. Mas eles levaram aquilo na esportiva, né? Como deve ser, com muita naturalidade, com muita tranquilidade, respeitando a opinião alheia. E hoje, a Casa de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Frei Martinho, é muito respeitada em toda a comunidade. E nós temos um contato afetivo muito forte. Sempre estamos participando das atividades lá nessa casa em Frei Martinho. Muita gente do Ceará de Luz vai para lá, e o pessoal do CEAC também vem para Currais Novos, né? E dessas casas que Alisson listou, é importante colocar isso. As casas estão constantemente em contato e realizando as atividades. Então, o palestrante do Ceará de Luz, eu, Alisson, a gente vai em São Vicente dar palestra. Isso é uma coisa mensal, pré-pandemia, né? E agora, virtualmente, também continuamos realizando. Realizamos atividades nas casas, em todas essas casas que Alisson listou, nós realizamos atividades e eles também vêm participar. É um clima de amizade, um clima de convivência, superando as dificuldades. É claro que nem tudo são flores, há divergência de pensamentos, há momentos em que não bate vamos dizer, a comunhão dos pensamentos, mas isso faz parte da diversidade. Nós temos que realmente aprender a conviver com a opinião alheia, por mais que ela não esteja de acordo, muitas vezes, com o nosso gosto pelas suas opiniões. Que Kardec esteja acima dessas opiniões pessoais, desses personalismos. Outro detalhe que eu gostaria de enfatizar
é que dessas casas que a Alisson listou, algumas delas são recentes, o que mostra que o movimento tem crescido no interior, e isso é importante, né? A Casa de São Vicente está fazendo, eu acho que, 2 anos de atividade, e foi inaugurada com a atividade de Frederico Menezes, como o Alisson falou. Eu estava lá, fiz aquele momento musical, tive essa honra, tive essa alegria. A Casa de Lagoa Nova também é recente, tem em torno de 5, 6 anos de atividade. A Casa de Florânia também mais ou menos tem esse tempo. A de Cruzeta e a de Acari também estão nessa faixa de 7 anos para cá. E, claro, nós não focamos em quantidade, mas quando cada cidadezinha dessa recebe uma casa, ela é um foco de acolhimento das pessoas para que elas possam beber dessa fonte maravilhosa e inesgotável da doutrina espírita. É belíssimo essas suas palavras, Wesley. E um dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida enquanto espírita foi quando o Divaldo foi aí na ilha de Santana, em Caicó. Santana, em Caicó, aí, porque representou o Seridó, certo? Fizemos também em Currais Novos. Então, toda vez que nós levávamos o Divaldo, ele ia com uma alegria muito grande. Olha, ele falava, a gente precisa estar perto desses nossos irmãos que estão aí nessa labuta muito forte de fazer o espiritismo. Mas nós temos aqui, nós estamos pertinho do final do programa, e era uma pergunta que eu ia fazer, estava deixando no final, aí o Olavo, ele lá de Recife, passar na minha frente. Ele pergunta aqui, um amigo nosso lá de Recife, Afogados Recife, os sonhos para serem realizados nos próximos 45 anos. Mas eu vou tomar do Olavo a pergunta que eu quero que depois disso aí você me fale sobre a programação que teve, que está tendo nos 45 anos. Mas quais são os sonhos de vocês para esses próximos 45 anos? Eu queria fazer só uma referência também ao movimento espírita da Crenorte, o qual nós temos uma parceria muito intensa também. Então, o movimento espírita de Seridó e Crenorte hoje é muito, 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 muito similar. Referente aos sonhos, né? Eu acho que o maior sonho da Casa Espírita é continuar o seu trabalho, né, Wesley? A gente tem muito essa ideia de continuar no trabalho de formiguinha, que o trabalho é de Jesus. Nós somos apenas meras ferramentas, né? Então, o prosseguimento ele vai seguindo de acordo com o mestre e, quanto possível, na minha opinião, a gente puder levar essa mensagem, principalmente consoladora, estaremos assim executando o trabalho que esses 45 anos semearam e que a gente quer que continue por mais 45. Por favor, um pouquinho mais de 45, vamos dizer assim, vamos logo fechar nos 100, né, para a gente fazer uma... E aí, meu amigo Wesley? Nisso que a Alisson falou, realmente é o nosso norte, realmente, continuar com esse passinho de formiga, realizando as atividades na maior simplicidade possível, tendo como foco o acolhimento das pessoas que vêm, muitas vezes, em estado de perturbação, em estado de vazio existencial, e nós procuramos fazer essa ponte entre essa pessoa e a doutrina espírita, entre o evangelho à luz do espiritismo. E, Tavares, uma coisa que nós notamos, já falando então de novas atividades, né, essa pandemia acelerou alguns processos, é um momento de dificuldade, mas ele tem vários efeitos colaterais e nos forçou a realizar essas atividades virtuais, como essa que nós estamos fazendo aqui, que é maravilhosa. Você vê que uma conversa a 3, a 4, eu acho que muitas vezes soma, muitas vezes mais do que eu estar palestrando sozinho durante 1 hora, não é? Colocando aquelas palavras. Então, eu acho que essa construção coletiva do saber, ela veio para ficar também. Inclusive, a gente está nessa parceria com o canal Seridó Espírita, e o Café com Kardec, que é uma atividade que é realizada toda segunda-feira, é uma atividade também transmitida pelo Facebook do Seara de Luz, e segunda que vem, inclusive, posso considerar dentro dessa programação, porque eles estão no mês de aniversário, né? Então, Frederico Menezes, na segunda-feira, participando junto com Cláudio Henrique, do Café com Kardec e Amigos, que é o nome do nosso programa, conduzido com muita naturalidade e alegria por Alisson.
e o tema será mediunidade na infância. Então, ainda nesse mês de aniversário, teremos dia 14, na terça-feira, dia 14 de julho, palestra com Nazareno Feitosa, com o tema Dificuldades Financeiras em Tempos de Pandemia. E no dia 15, Os Tempos São Chegados, com Cosme Massi. Vai ser um momento ao vivo, inclusive ele vai responder perguntas das pessoas que estiverem participando. Tudo isso pelo canal Seridó Espírita. E nós convidamos também o nosso querido amigo e músico e palestrante Hércules Bruno, que no dia 23 vai fazer uma palestra, o papel de cada um dentro do cristianismo, dentro da moral de Jesus. Eu esqueci exatamente o tema. Mas Hércules vai fechar com chave de ouro esse mês. Ele que realmente há várias décadas já é um parceiro do Seara de Luz. Eu acho que Hércules já desce lá aqui pelo Seara de Luz desde a década de 80, né? Ele que tem muito trabalho aí realizado e também está sempre conosco e vai fechar o mês de atividade do Seara de Luz, 45 anos. Muito bem. E, seu Alisson, nós estamos aí já no final do programa. Os sonhos vão ser realizados, mas eu queria que você, a nível oral, já que é palestrante, lógico que o Edson também é palestrante, mas a nível mais musical, preparei uma música para a gente finalizar, mas o que é que você poderia dizer para o nosso internauta, para o nosso ouvinte, desses 45 anos que faz a casa, 12 anos, se eu não me engano, você me falou que está aí trabalhando. Quero mandar um beijo, um abraço muito grande em Dona Maria Gorete, porque minha mediunidade de adivinhação, se ela é Gorete, o primeiro nome é Maria, não precisa, eu sou um médio de adivinhação, só enquanto esses nomes. Então, um beijo no coração dela, certo? Diga a ela muito obrigado por tudo que ela fez nesses 44 anos de trabalho no núcleo, certo? E aí, quais seriam as suas palavras, suas considerações finais em relação aos 45 anos do núcleo? É um momento, Tavares, amigos que nos escutam pelos vários meios também, de muita alegria para todos nós, para o movimento espírita do Seridó, para o movimento espírita do Rio Grande do Norte, e por que não, o movimento espírita do Brasil, o movimento espírita no plano espiritual, que interliga todas essas casas espalhadas no planeta inteiro, inclusive. É sempre uma alegria chegar a uma casa nessa construção do tempo, 45 anos, quase meio século, levando luz, consolo e esclarecimento a todos aqueles que a procuram. Eu gosto muito de falar quando estou conversando com as pessoas sobre o trabalho, sobre o desejo do trabalho. Um dia, uma tarefa, apenas uma oportunidade, conta na evolução do espírito. Então, todos aqueles, aqui nós deixamos o agradecimento, todos aqueles que passaram nesses 45 anos, que sentaram nas cadeiras, que tomaram a água fluidificada, que encheram os copos, que fizeram a limpeza, que participaram de bazar, todos esses fazem parte dessa grande construção que é os 45 anos do Seara de Luz. Muito bem. Muito obrigado, eu queria só pedir uma permissãozinha ao Edson para ele fazer essa música, mas antes eu quero fazer os avisos, passar aqui os avisos, o que a gente vai ter na nossa programação aqui da Web Rádio. Toda segunda e sexta nós temos um programa nos Domínios da Mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira, às 8 horas da manhã. Nas terças-feiras, como hoje, nós temos um programa com o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo. Ele faz conosco aqui um programa chamado Construindo Pontes para o Futuro. Amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai ter o nosso irmão Alexandre Santos fazendo o programa junto com a sua turma, Filosofia, Ciência e Moral. Inclusive vai falar sobre desencarnação. E todos os dias, às 19 horas, nós temos o nosso programa. Amanhã nós teremos a presença, meu amigo, o Alisson e o Wesley, do Fábio Dionísio, lá de São Paulo. Ele vai vir falar aqui, ele já vem falando, é uma cadeira cativa sempre aqui nas quartas-feiras, Medicina da Alma. Isso, quarta-feira. Aí, na quinta-feira, a gente sai do Seridó e vai para Mossoró, continua na rima.
né? Então, a gente vai fazer o programa com o nosso irmão Denilson Maia e Sueldo Leite, da Sociedade Espírita de Mossoró, que também está aí na parede com vocês, 43 anos, né? Resistência Espiritual de Mossoró, com o pessoal da Sociedade Espírita de Mossoró, o nosso querido Denilson e o nosso Sueldo. Amigos muito queridos. Queridos do coração, né? É uma paz a gente falar com o Denilson, é uma calma que é danada, fica tranquilo. Na sexta-feira vai estar o nosso irmão Geraldo Capete, lá da Federação Espírita Brasileira, é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Próxima semana é o irmão dele, Carlos, que também é da Federação. Ele vai falar, o tema é o livro espírita, esclarece, consola e edifica. E fechando a semana, sábado e domingo, o nosso irmão Gerson de Oliveira, lá de Salvador, na Bahia, do Centro Espírita Viana de Carvalho, ele vai falar sábado e domingo sobre morte de ligamento. E se vocês me permitem, eu falar da segunda e da terça-feira, porque para a gente vai ser um momento muito interessante, porque nós temos uma admiração muito grande por um grande personagem do movimento espírita. Ele foi conhecido como o Gigante Deitado, o nosso querido Jerônimo Mendonça. E nós descobrimos, certo, lá em Tubicaba, onde ele viveu, nosso Jerônimo, a casa espírita que ele fundou, o Centro Espírita Seara de Jesus, o nosso irmão Nicole, o Nicole Fratati, que foi trabalhador e conheceu o nosso irmão Jerônimo Mendonça. Ele vai fazer aqui, segunda, dia 13, e terça, dia 14, a vida e a obra do nosso querido Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, inclusive fazendo um lançamento de um livro, o mais novo livro dele, Os Novos Casos do nosso querido Jerônimo Mendonça, o nosso Gigante Deitado. Então, essa é a nossa programação até segunda-feira, terça-feira próxima. Eu quero agradecer a você, meu amigo Alisson, e pedir ao nosso irmão Wesley que faça a prece, como você fez musicada, também com música, porque a arte também é uma bela forma de divulgar a nossa doutrina espírita. Vocês fazem muito bem isso aí em Seridó. Até o nome Seridó tem duas notas musicais. Ou eu estou equivocado, ou eu estou certo, meu amigo. Seridó. Eu estou vendo o dó, né? Tem o dó aí. Dó, Agradecemos, Senhor, esses momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Gratidão. Gratidão, meu amigo. Tavares, seu microfone. Certo, desculpa. Muito obrigado a todos. Paz com Jesus e mais 45 anos. E que a nossa encarnação, a gente volta aí para o Seridó já para trabalhar com a casa com 100 anos, 100 e poucos anos. A gente começar na evangelização de novo com Dona Gorete, se Deus quiser. É um grande sonho nosso, com certeza. Meu amigo, muito obrigado. Gratidão por esse momento também.
Muito obrigado, meu irmão. Fique em paz. Paz no coração. Muito obrigado. Foi uma alegria imensa. Felicidades para você. Estamos encerrando. Voltamos amanhã, 8 horas, e também às 19 horas. Muito obrigado. Sucesso e paz com Jesus.